parceria entre o curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP e Brasil resultou num total de 12 entrevistas divididas entre políticas consideradas meio e políticas consideradas fim, aquelas que de uma certa maneira organizam a máquina burocrática e aquelas que de certa maneira se aproximam de maneira mais clara dos cidadãos e dos seus direitos. Terminamos esta série de entrevistas, este ciclo de entrevistas, com a seguinte percepção: a despeito de fim ou de meio, todas essas políticas são tocadas, são levadas adiante por pessoas, por servidores públicos, pelo que nós podemos chamar de recursos humanos, que por mais que pudessem ser classificados em termos de política, nas políticas meio, nós demos um destaque especial e vamos conversar com o professor Dr. Fernando Coelho, aqui da USP Leste, da Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP, a respeito especificamente dessa temática. Professor, o desafio de se organizar uma área de recursos humanos numa prefeitura passa por uma questão de capacitação, passa por desafios políticos, passa por desafios técnicos. Como que a gente pode começar esse debate? Muito bem, talvez falando da dimensão pessoas no setor público, e tomando o caso brasileiro, né? Somos 12 milhões de funcionários públicos no Brasil. De cada 100 trabalhadores no mercado de trabalho, 12 são funcionários públicos. Da administração direta? Na administração, em todos os poderes, inclusive a área militar, né? Fazendo essa divisão na federação, são aproximadamente 2,2 milhões de funcionários públicos na União, 3,3 milhões de funcionários públicos nos estados e 6,5 milhões de funcionários públicos nos municípios. E esse número crescendo, né? Até porque, a partir da Constituição de 88, consagrados direitos sociais, sobretudo o papel do nível subnacional, e neste caso dos municípios, os municípios tiveram que começar a se preparar para dar conta da prestação de serviços públicos e da provisão de políticas públicas. Então, a força de trabalho foi crescendo no nível subnacional e, sobretudo, na gestão municipal. E ainda tem um espaço muito grande para crescer, né? Então, nós estamos falando de um universo, né, muito grande de funcionários públicos, e nós temos que pensar isso sim como política. Uma política pública de gestão de forma mais ampla, uma política pública de recursos humanos, né? Esse debate ele é muito importante porque às vezes ele fica muito cerceado, né, pela área jurídica, né? Se pensa pessoas a partir de legislação, de norma, mas não pensa-se pessoas a partir do comportamento, né, da produtividade, da entrega de serviços públicos, né? Por isso que muitas vezes no setor público nós vamos dizer que a área de gestão de pessoas ainda está circunscrita ao paradigma do departamento de pessoal, chamado DPzão, né? Onde tem ali um conjunto de pessoas preocupadas simplesmente com folha de pagamento, benefícios, cadastramento de férias, mas poucas vezes nós ainda conseguimos observar um paradigma mais de gestão de recursos humanos, num nível mais tático e às vezes até estratégico, pensando questões como você colocou, né? Como recrutar e selecionar adequadamente funcionários públicos? Essa é uma primeira grande questão, que passa, obviamente, pelo Instituto do Concurso Público, mas também por outras formas de entrada lateral, por exemplo, a ocupação dos cargos de livre provimento, que é uma realidade no Brasil. Outra questão é, uma vez que essas pessoas estão no setor público, como capacitá-las? Qual a melhor forma de capacitação para o aperfeiçoamento do serviço e das políticas públicas? Qual a melhor forma de organização dos cargos e das carreiras? É preferível ter muitos cargos e carreiras de forma descentralizada entre os órgãos? Ou é preferível centralizar isso, né? Uma coisa muito importante sobre o paradigma da gestão por resultados, como avaliar o desempenho dessas pessoas, sobretudo no Brasil, considerando o Instituto da Estabilidade, né? Entre outros assuntos. E muitas vezes no setor público, dentro desse paradigma do DPzão, as pessoas são vistas apenas como custo, né? Até porque o setor público é intensivo em mão de obra e a principal rúbrica do orçamento geralmente
é gestão de pessoal, pagamento, até por isso nós temos os limites prudenciais dentro da lei de responsabilidade fiscal, do quanto cada ente pode despender em termos de salários, né? Ou às vezes um debate meramente, como eu colocava, de normas e legislação. Mas nós temos o grande desafio de avançar esse debate, enxergando isso de fato como gestão. Uma das coisas que ainda segura esse debate é a questão do modelo burocrático, né? No modelo burocrático, pessoas estão dentro de normas e legislações e muitas vezes a abordagem jurídica é muito forte, né? E as áreas de recursos humanos dentro dos governos, nós podemos observar isso até mesmo no governo federal, que é mais avançado em termos de estruturação, né, da inteligência de recursos humanos, mas muitas vezes ainda a palavra final é uma palavra jurídica, né? Quando você desce para estados e municípios, as áreas de recursos humanos às vezes ainda são apêndices da área de gestão. Ainda você tem uma ausência, uma insuficiência de inteligência de recursos humanos. Então isso vai criando buracos ou até mesmo disfunções no debate dessa função importante que é a função de pessoal. Agora, você tocou em alguns números muito relevantes do ponto de vista da dimensão do servidor público municipal em todo esse universo que nós estamos abordando aqui. Se eu somar os 2,2 milhões de servidores federais com os 3,3 milhões de servidores estaduais, como você bem observou, a gente chega a 5,5 milhões contra 6,5, 6,6 milhões de servidores municipais. Ou seja, a maioria dos servidores públicos brasileiros são servidores do município. A gente enxerga muito claramente no poder público federal o papel das escolas de governo, preparando estes servidores, orientando suas carreiras, construindo agendas elementares para o desenvolvimento de suas habilidades e de suas obrigações. O mesmo se aplica, em muitos casos, aos estados da federação. O que a gente tem para os servidores municipais, se é que temos, e estas escolas federais e estaduais também podem servir a esses municípios? Bom, o nível municipal, de fato, como acontece em outras áreas de políticas públicas e gestão pública, é o mais frágil, né? Sobretudo quando tomamos os municípios de pequeno e médio porte. No governo federal, nós podemos dizer que a capacitação, né, a partir das escolas de governo, está muito bem servida. Além da capacitação para as chamadas carreiras do ciclo de gestão, né, uma carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, analista de planejamento e orçamento, né, uma carreira de analista de fiscalização no TCU, né? Você também tem aquelas escolas, né, destinadas às áreas finalísticas, né? A educação cumpre um papel, né, a saúde cumpre um papel, né, o IBGE tem sua própria escola, o Banco Central tem sua própria escola, as empresas estatais têm as suas universidades corporativas, né? E também o setor público federal é o mais atrativo, né, porque as carreiras estão melhores estruturadas e pagam melhores salários, né? Quando você faz uma comparação da média salarial, né, entre carreiras muito similares, o setor público federal ele é muito mais atrativo. Então, ali você acaba tendo um nível maior de qualificação, né? Quando você chega para os municípios, hoje você tem, sim, ofertas de capacitação, sobretudo nos médios e grandes municípios, mas ela ainda é muito dispersa e muito fragmentada, né? São cursos aqui e acolá muito mais informativos, mas nós não temos necessariamente uma estratégia de capacitação que linke a estratégia de governo, né, e que identifique as grandes lacunas em termos de competências dos funcionários públicos, para, uma vez identificadas essas lacunas, a capacitação servir, né, para minimizar, né, essas lacunas e preparar, de fato, os funcionários públicos para cumprir com essas atividades. O que nós temos hoje é que as escolas de governo maiores, né, em âmbito federal, acabam na modalidade à distância, né, produzindo muitos cursos livres, que também estão à disposição dos funcionários públicos e até, de uma forma mais ampla, dos cidadãos em geral, né? Mas a realidade hoje da capacitação para a gestão pública municipal no Brasil é uma realidade ainda bastante incipiente. Temos casos de excelência, né? Eu acho que Curitiba é um bom caso hoje no Brasil. Até recentemente, São Paulo se destacava a partir da atuação do CEPAM,
né, como uma fundação estadual que provia capacitação para os municípios, sobretudo de pequeno e médio porte, né? Mas quando você pega a realidade brasileira como um todo, né, essa capacitação é muito frágil. E isso é preocupante. Por quê? Porque o concurso público ele tem as suas limitações. Ele consegue averiguar, no máximo, né, alguns conhecimentos e habilidades mínimas. Até porque, num concurso público, você muitas vezes ainda não consegue avançar em termos de aferição de competências, porque isso vai criar, né, problemas do ponto de vista jurídico, né, vão falar que você está quebrando isonomia, né. Então, o concurso público, certamente o funcionário que entra, ele tem alguns gaps e algumas lacunas de competência que precisam ser supridas de imediato. E mais do que isso, se nós considerarmos o envelhecimento da força de trabalho, né, e também as mudanças do ponto de vista de paradigmas tecnológicos no setor público, essa força de trabalho precisa ser reciclada. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Se nós pegarmos, mesmo no governo federal, nós ficamos ali parte dos anos 80, nos anos da crise da dívida, início dos anos 90, praticamente sem execução de grandes atividades. Quando a gente faz o ajuste fiscal e começa a retomar, né, as atividades de custeio e investimento, você tinha uma força de trabalho fortemente envelhecida, né, e necessitando de reciclagem, né? Então, por quê? Porque era uma força de trabalho que estava voltada, sobretudo, para dar conta de processos, né, e, de repente, as políticas públicas começam a pipocar aqui e acolá, e elas têm que começar a dar conta de projetos. E as pessoas não estavam, né, habituadas a trabalhar com projetos. Tanto é que um dos cursos mais oferecidos hoje em termos de capacitação, se você fizer esse levantamento nas escolas de governo no Brasil, é elaboração e gestão de projetos. Porque, afinal de contas, as políticas públicas são projetos, né? Você tem que pensar isso desde o ponto de vista legislativo, né, da elaboração de projetos no legislativo e tal, e uma vez que você tem ali a positivação jurídica e legal, a transformação, né, daquele direito em algo a ser executado, né? Agora, nesse sentido, Fernando, a gente está observando mudanças, alterações, novos paradigmas, e eu preciso estar sempre trazendo esse servidor para perto desses novos princípios. Podemos citar outros: transparência, governança, né? Uma série de aspectos importantes postos pela nova realidade jurídica que precisam chegar no servidor. Mas, por vezes, as máquinas públicas são taxadas de máquinas pouco eficientes, né, conjuntos de servidores pouco interessados nessas transformações, o que muitas vezes é apenas algo que vem do senso comum e não condiz com a realidade. Mas como é que eu consigo trazer, numa velocidade condizente com esses tempos atuais, um mundo da atualização para dentro de uma máquina que, por vezes, é taxada de atrasada, por exemplo? Primeiro, é necessário a gente desconstruir um pouco esses sensos comuns, né? E talvez um primeiro grande senso comum que existe é que o setor privado é o polo da eficiência, e o setor público o polo da ineficiência, fazendo essa comparação sem olhar para as especificidades e para a ambiência de cada um dos setores. E quando o debate cai dentro da área de recursos humanos, muitas vezes se acredita que o setor público é inchado, né? E a gente falava no início, né, 12 milhões de funcionários públicos no Brasil. Quando você faz uma comparação internacional, isso não é um dado muito grande, né? O Brasil, quando você compara com países da OCDE, que tem o mesmo tamanho de gastos do setor público, né, com o nosso, você vê que a nossa força de trabalho ainda é pequena. Mas ela é pequena, relativamente, mas ela é, ao mesmo tempo, cara, né, e com muito baixa produtividade. Uma primeira grande questão, antes de falarmos desse processo de atualização, né, como o setor público se abre, é você pensar uma melhor distribuição desta força de trabalho entre as organizações públicas. Então, você tem um nível de distribuição da força de trabalho muito ruim. Então, tem áreas que têm muitas pessoas, ou organizações que têm muitas pessoas, seja pela força política ou pela legitimação que aquela área tem perante a sociedade, e tem áreas que são, né, muito pouco providas de pessoas. Então, nós temos que pensar, sobretudo nos próximos 10 anos, ainda mais considerando
as limitações econômico-financeiras, né? Dificilmente nós vamos ter grandes arroubos de contratação diante da crise econômico-financeira que se coloca, que vai demorar para a gente sair. Nós temos que pensar agora num processo de redimensionamento dessa força de trabalho, né? E aí nós temos dois grandes desafios. O primeiro grande desafio é que a área de RH ainda é muito descentralizada. Cada organização cuida da sua área e das suas carreiras. Como que a gente pode começar a ter maior mobilidade? E para ter maior mobilidade, nós temos que começar a pensar em carreiras mais largas, né, que vão dar conta dessa mobilidade. Não mais naquelas carreiras rígidas estanque, que as pessoas entram para trabalhar numa determinada organização dentro de uma determinada função. Esse paradigma é do século XX, da especialização técnica burocrática, ele já ficou para trás, né? E até se a gente quiser trabalhar com o enriquecimento da força de trabalho, diminuir o burnout, diminuir a desmotivação das pessoas, essa mobilidade é fundamental, né? Então nós vamos ter que discutir isso. Um dos principais temas hoje em recursos humanos no setor público brasileiro, diante da crise econômico-financeira, é o replanejamento da força de trabalho. Se eu não tenho condições de fazer mais concurso público, como que eu faço uma melhor distribuição? Vou trazer um exemplo de casa, a USP. Se a gente toma a USP como uma federação, né, com mais de 40 unidades de ensino, né, você tem unidades de ensino ricas, podemos assim dizer, algumas pobres e algumas intermediárias, com uma muito má distribuição dos recursos, considerando inclusive o recurso professor e o recurso funcionário técnico-administrativo, né? Nesta unidade que nós estamos aqui na USP Leste é um exemplo disso. A relação aluno-professor ou a relação, né, funcionário-professor ou funcionário-aluno, ela é muito maior, né, quando você pensa outras unidades, né? Então, você tem uma má distribuição. Como que a gente rearranja isso? Levando isso para o setor público brasileiro, esse é o grande desafio. Agora, voltando no cerne da sua questão, nós temos que pensar também a capacitação para além das capacitações formais. Nós temos que começar a pensar a capacitação como um processo contínuo, informal, né? Não só a capacitação com o sujeito dentro de uma sala de aula ou se utilizando também de uma tecnologia à distância, de um curso EAD. E a capacitação informal no dia a dia tem muito a ver, Humberto, com a formação de equipes de trabalho. E dentro dessas equipes de trabalho, com a posição de pessoas que exercem, de fato, liderança e começam a trabalhar mais os aspectos comportamentais, que são muito presentes na iniciativa privada e ainda muito pouco presente no setor público, até por preconceito. Como o setor público ele é muito burocratizado, tudo a gente vai para a organização formal. Tudo é uma norma, uma regra, um procedimento. E nisso a gente esquece, né, dentro da burocracia, de debater liderança, de debater coaching, de debater mentoring, de debater formação de equipes de trabalho. Tanto é que esse hoje é o grande diferencial, né? Formar essa ambiência mais informal do setor público, né? Dar vazão a esses aspectos que se referem à motivação, liderança, formação de equipe, coaching, mentoring, e ali você passa a ter transmissão de conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos a organização do processo produtivo no setor público, ele ainda é muito taylorista ou neo-taylorista. Ele está muito baseado na figura do indivíduo. Tudo é uma percepção individual. Ah, eu já fiz minha parte, né? Pouco se tem uma percepção de equipe, né? E aonde se tem percepção de equipe, geralmente é onde você tem uma melhor prestação de serviço público. Vou dar exemplos. Se nós pegarmos a literatura, então, sobre gestão escolar, onde se descobriu o papel do diretor de escola no resultado das escolas públicas, né? Aquelas escolas públicas que geralmente não estão em regiões centrais, né, mas estão na periferia, mas se você vai ver o resultado é muito bom, né? Às vezes até a questão física não agrada, mas o resultado da escola é muito bom. O que explica aquilo? Geralmente um diretor de escola ou uma equipe com um supervisor escolar que não está ali cumprindo um papel burocrático, de zeladoria. Eles estão ali pactuando o resultado com os professores, dialogando com a comunidade, trazendo a comunidade para dentro da escola, ou seja, fazendo esse trabalho de liderança, né? Quando você leva isso para as outras organizações públicas,
Isso é uma realidade. Se nós olharmos hoje para os principais prêmios de inovação no setor público, sobretudo no Poder Executivo, né, muitos dos projetos que se destacam, a principal variável, né, o principal fator crítico de sucesso que explica aquela inovação, geralmente é gestão de pessoas. Por trás daquela inovação tem uma equipe de trabalho com uma certa coesão, com uma certa liderança, né? Então a gente também tem que pensar esse processo de capacitação e atualização, né, no ambiente de trabalho, com transmissão de conhecimento entre as equipes, gestão do conhecimento, né, algo que é muito caro no setor público. As pessoas saem e levam conhecimento embora, né, porque como se o conhecimento pertencesse às pessoas, aquela coisa do conhecimento tácito que ela não explicita, né? Quantas vezes no setor público as pessoas falam, o fulano vai sair de férias, então durante 30 dias esqueça aquele processo, né? Isso está dentro dessa percepção neo-taylorista mesmo do trabalho. O foco está no indivíduo e não na equipe de trabalho. Agora, Fernando, voltando, insistindo em alguns desses pontos que você colocou, quando a gente vai para o mundo das universidades, das escolas, aproveitando que você deu o exemplo da USP, a gente lê placas nas escolas de ensino superior no Brasil escritas administração de empresas em mais de 1.200, 1.300 endereços no Brasil. O mesmo não se vê ou não se observa na administração pública, mas é um campo em constante crescimento. Você falou muito em estímulo, em motivação. Como você consegue motivar um jovem a escolher pela área pública e, uma vez que estes indivíduos entram na área pública, qual o peso que tem a questão política dentro das suas carreiras? Eu vou usar o exemplo dos municípios. Em muitos destes municípios, parte expressiva da mão de obra está concentrada em cargos de indicação que pertencem aos prefeitos, por exemplo, ou aos seus acordos políticos. Estes acordos e esses agentes estão preparados para pensar nessa questão da liderança, para pensar nessa questão da motivação, da organização do serviço público ou não? Como as escolas fazem isso, ou como as escolas de administração pública fazem isso? E vou encaixar uma terceira pergunta e vou deixar a coisa mais complexa para você. Como que carreiras de fora da lógica da formação da gestão pública, carreiras da área da saúde, carreiras da área de licenciaturas, carreiras do mundo do direito, etc., preparam estes seus jovens alunos para o ingresso no mundo público, sendo que muitos deles acabam indo ou se tornando servidores? Primeira questão, né? No Brasil nós estamos tendo nos últimos 10 anos uma revalorização, podemos assim dizer, da formação acadêmica, do ensino para o trabalho no setor público. E essa revalorização se dá a partir da chamada formação ou desenvolvimento do campo de públicas, né, que reúne aí os cursos de graduação em administração pública, gestão de políticas públicas e gestão social. Em meados dos anos 90, eram 10 cursos no Brasil que formavam não mais do que... No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. 200 de jovens por ano. Hoje nós estamos falando de mais ou menos 200 cursos entre bacharelado e tecnológico, incluindo também os cursos de graduação à distância, com 50 mil alunos matriculados no Brasil, né? E já uma formação bastante robusta, né? Que esses jovens vão redescobrindo esses cursos a partir de uma vocação de trabalhar no setor público, né? E não aquela vocação mais tradicional, às vezes de buscar uma carreira estável e com salário acima da média de mercado, né? Que é um pouco aquele estigma, né, do perfil concurseiro, né? Aquelas pessoas que estão prestando o concurso público, geralmente buscando uma estabilidade pelo Instituto da Estabilidade no setor público e um salário acima da média de mercado, né? Pelo menos para o início. Pelo menos para o início. E, sobretudo, nas carreiras de nível médio, né? Essas carreiras de nível médio no setor público, quando comparado com a iniciativa privada, pagam muito mais, né? Enfim, as pessoas estão buscando ali um processo de formação para a entrada no setor público em busca do quê? De um impacto social, né? Um reconhecimento por um trabalho mais amplo, para além de uma perspectiva individual. Mas muitos desses jovens, uma vez formados, têm uma dificuldade, como você bem apontou, né? Que é a dificuldade de inserção profissional no setor público estatal. Quanto mais a gente vai para o nível da gestão municipal,
né, mais politizada você tem a burocracia, porque a burocracia ainda não foi organizada em termos de cargos e carreiras, né, com concursos públicos regulares, né. Muitas vezes você tem, nos pequenos municípios, né, poucos cargos e carreiras e muitos dos cargos de livre provimento, na verdade, ocupados a partir das relações de compadrio, né, de clientelismo e assim por diante. Então nós temos um desafio, né, e eu acredito que nos próximos 15, 20 anos, né, nós vamos ter no Brasil, até pela pressão que começa a ocorrer por parte da sociedade, em termos da melhoria de serviços públicos, um certo rompimento, ainda que muito gradual e incremental, da melhoria da força de trabalho nos pequenos municípios. Por quê? Porque se o político, né, ele não se cercar minimamente de algumas pessoas, ele não vai conseguir legitimar o seu projeto, né? Quando você pensa que uma sociedade começa a cobrar essas pessoas por aportar algum tipo de resultado. Então nós começamos a observar, por exemplo, uma formação de um mercado, no bom sentido, de secretários municipais no Brasil, né? Ou seja, prefeitos indo atrás de secretários municipais mais bem qualificados. Nós tivemos um movimento muito forte depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela contratação de secretários de Finanças ou da Fazenda, né? Então deixou de ser aquele amigo do prefeito que cuidava do dinheiro, como é, fazendo analogia com a empresa familiar, o amigo do dono, o diretor financeiro que cuida do dinheiro, para um sujeito que tem que ter uma melhor capacitação para gerir o erário público, né? Então está mudando gradativamente o perfil do secretário de Finanças nos municípios brasileiros. Mais recentemente, o próprio movimento da educação, incluindo Todos pela Educação, vem moldando um pouco o perfil do secretário municipal de educação, né? Ou seja, aquela pessoa que tem que gerir, né, os resultados da educação no município, a preocupação do político, se o IDEB vai subir, se não vai subir, então isso também vai mudando. E agora, diante da crise econômico-financeira, após as eleições, né, municipais do ano passado, uma procura muito grande por secretários de planejamento e gestão para arrumar a casa, né? Então nós vamos criando condições para essas pessoas começarem a se apresentar a partir de uma entrada lateral. Então você passa a ter até um processo muito gradativo e até escondido ainda do grande público de ocupação de cargos de livre provimento, não mais apenas pela indicação política ou pelo relacionamento pessoal e político, mas uma indicação técnico-política, né? Quase que um processo seletivo aí. Exatamente, quase que um processo seletivo. Inclusive vão surgindo organizações para tentar fazer essa intermediação, né? A Vetor Brasil é um exemplo hoje, com programas de trainee, mas temos outras iniciativas interessantes no Brasil. Santa Catarina acabou de fazer um programa de residência municipal, pactuando com 15 prefeitos recém-eleitos, né? Cargos de livre provimento a serem ocupados por egressos do campo de públicas, né? Minas Gerais está fazendo um programa agora de chamamento público a partir da Fundação João Pinheiro, né, de municípios que queiram receber estagiários que ainda são estudantes de administração pública desta fundação, mas também egressos recém-formados, né, que podem ir desenvolver trabalhos dentro desses municípios, uma vez até que a carreira dentro do Estado já está um pouco saturada e como eles têm um fluxo contínuo de formação, eles começam a usar esses jovens para ir apoiar os municípios. Isso, inclusive, é uma função que a gente precisa recordar, né? A formação de líderes do CLP também é um Exatamente, a formação de líderes do CLP já num nível, podemos assim dizer, mais sênior, né? Porque até então estávamos falando mais de jovens recém-formados, né? No caso do CLP, nós estamos falando de uma formação no nível sênior, chamado dirigente público, né? Pessoas que já vão ocupar mesmo cargos mais estratégicos, né? De liderança, de mobilização e de articulação. Ou seja, quando nós pensamos isso, nós temos que pensar tanto o cume, né, o ápice da pirâmide, mas também o nível intermediário. Então, a formação de novos dirigentes públicos, como é um bom exemplo hoje o CLP, entre outros, né, e a formação de egressos que vão ocupar esses cargos, né, que estão ali na chamada burocracia de médio escalão, no meio, né, que são cargos de assessoria e de apoio, né, aos políticos. Então, esse é um desafio importante, nós estamos dando os primeiros passos
no Brasil. E eu só queria retomar um ponto dizendo o seguinte: às vezes a gente delega essas responsabilidades para os municípios, né, como muitas outras, mas no Brasil ainda nós precisamos dialogar sobre um sistema nacional de gestão pública. Nós falamos de um sistema nacional de saúde, no SUS, falamos de um sistema nacional de assistência social, no SUAS, entre outros, né? Mas a área meio, que aí nós podemos incluir um pouco a gestão de pessoas, né, ela está um pouco perdida, né? E os municípios hoje são muito cobrados em termos de gestão, mas o apoio, né, do governo federal e dos governos estaduais, ele é muito pequeno, quando, na verdade, também em muitos lugares inexiste. Então, nós precisamos pensar a estruturação mesmo de um sistema nacional de gestão pública, que inclua os principais institutos de área meio, o aperfeiçoamento das compras públicas nos pequenos municípios, o aperfeiçoamento da gestão de pessoas nos pequenos municípios, Da contratação de serviços. das contratações de serviços, dos convênios e assim por diante, porque é onde os municípios patinam e acabam patinando muitas vezes até pela ausência ou insuficiência de pessoas capacitadas para darem conta disso. Vejam que muitos municípios sequer conseguem concorrer em muitos editais do governo federal e dos governos estaduais porque não tem pessoas ali para escrever projetos. Portanto, eles acabam ficando à mercê de muitas consultorias, muitas vezes oportunistas, né, que vão cobrar alguns overheads altos, né, para escrever aquele projeto. Então, a própria ausência ou insuficiência de pessoas nos pequenos e médios municípios amplia a desigualdade entre os municípios no Brasil. Ou que se inviabilizam por erros técnicos mínimos de nítida falta de preparo por vezes, né? Quer dizer, você inviabiliza um município numa possibilidade de obtenção de recursos, porque alguém cometeu um erro, inclusive uma lógica de improbidade associada não à corrupção essencialmente dita, ou não à má-fé, ao dolo, etc., mas, obviamente, ao erro, ao desconhecimento, né? Por conta dessas mudanças muito rápidas, etc. Agora, Fernando, só queria voltar na minha pergunta, foi uma pergunta que envolveu muitas questões, mas e as outras áreas em relação ao serviço público? Quer dizer, você consegue ter uma ideia do quanto estas outras áreas do conhecimento efetivamente aportam de preparo para esses indivíduos atuarem na área pública? Direito, a área da saúde, as licenciaturas e etc.? Olha, o que nós temos hoje, na verdade, algumas áreas mais tradicionalmente vão alocando pessoas no setor público e, óbvio, vão absorvendo um pouco dessa lógica formativa para o setor público. Direito é uma delas, né? Agora, as áreas de educação, saúde, né, são áreas ainda que padecem muito fortemente de uma formação com uma lógica para o setor público. A área de saúde até sai um pouco na frente, porque existe uma comunidade de saúde pública e saúde coletiva. Mas a área de educação, por mais que você tenha a formação, né, do professor em nível de licenciatura, né, muitas vezes você tem uma formação que deixa a desejar do ponto de vista do quê? De pensar a gestão escolar de forma mais ampla dentro do setor público, né? A figura de um professor que ora vai assumir um cargo também de gestor dentro de uma unidade escolar, dentro de uma delegacia de ensino, né? De uma maneira geral, você acaba tendo uma desvalorização social em muitas áreas formativas do setor público quando comparado com o setor privado. Até por uma lógica de mercado, né? Acaba virando o setor privado como um grande sonho de consumo, né? O setor público também o é, mas o é em algumas áreas onde as pessoas conseguem enxergar, de fato, né, carreiras que pagam muito bem, né, acima das médias de mercado, e aí sim, a lógica jurídica é muito forte, né, os grandes concursos para as carreiras do ciclo de gestão. Mas, de uma maneira geral, às vezes a gente debate gestão de pessoas no setor público só olhando para essas carreiras aqui de cima, né, do topo da pirâmide. E nós esquecemos de olhar para as carreiras que dão conta do dia a dia da máquina pública, que são as chamadas carreiras da burocracia do nível da rua, né, que estão ali em contato direto com o cidadão, na prestação do serviço público. Isso é uma coisa também muito importante a se pensar, porque às vezes a gente dá muita atenção no debate de gestão de pessoas no setor público para a estruturação dessas grandes carreiras, né, ou da carreira da alta burocracia, e acabamos nos esquecendo, até secundarizando o debate e a própria atenção e tratando como uma coisa menor essas carreiras de ponta, que são as principais carreiras, porque afinal
são elas que vão fazer lá na ponta a prestação do serviço público e das políticas públicas para o cidadão. Queria terminar te colocando diante de duas questões. Primeiro, a gente falou aqui muito em esferas de poder, as diferenças aí entre União, Estados e municípios, mas existe também diferença entre os poderes. O poder legislativo, talvez por um excesso de carga de sentimento político e de convicção, até utilizando terminologia weberiana, e o caso do poder judiciário por uma ausência, por uma impermeabilidade que parece que não permite que determinados princípios da administração pública cheguem às suas fileiras no que diz respeito a planejamento, principalmente. É possível afirmar a existência desses dois fenômenos e uma ausência de percepção de gestão no legislativo e no judiciário? E a segunda questão, os servidores públicos em geral reclamam nas suas carreiras de, por exemplo, não aumento de salário, não plano de salarial e coisas dessa natureza. Mas por vezes também a gente vê que certas ausências dessa natureza são compensadas por regras bastante questionáveis e que talvez careçam exatamente desse sistema claro do que significa remunerar e coisas desse tipo. Vou dar um exemplo concreto. Revezamento de chefia para incorporação no salário, sem que necessariamente este sujeito que será o chefe em uma lógica de revezamento seja efetivamente um líder e sem considerar que se todos forem chefes e ganharem como chefes, a gente vai ter um rombo em termos financeiros significativo. Como resolver esses dois problemas? A primeira questão, Beto, concordo, né? Você acaba tendo uma atenção muito forte no executivo e a atenção no legislativo e judiciário é muito menor. No legislativo, sobre o argumento, né, de que muitas vezes é uma casa política, né, então você pode secundarizar o debate de gestão, né, e no judiciário até por ser um poder mais hermético, né, que até pede para estar mais distanciado para poder tomar a decisão, ele acaba muitas vezes se insulando até demais. É importante até apontar que do ponto de vista de salário médio, né, o do judiciário é maior. Né? Não, até do legislativo. As pesquisas no Brasil mostram o seguinte, salário médio hoje no executivo brasileiro, pegando os 3 níveis de governo e praticamente o conjunto das carreiras de nível superior a nível básico, né, que aqui o desvio é muito grande. É muito grande, em torno de 45 mil pessoas ano. Tá? Quando você vai para o poder judiciário, em torno de 120 mil pessoas ano. É claro que é um poder muito menor e com carreiras muito mais relacionadas ao nível superior e à magistratura. Né? Quando você vai para o poder legislativo, em torno de 150 mil pessoas ano. Você também tem distorções do ponto de vista salarial entre esses poderes. Mas nós precisamos avançar, de fato, o debate de gestão também dentro do legislativo e do judiciário. Né? Eu diria que o judiciário deu um pontapé inicial, ainda bastante tímido, a partir de 2009, quando o Conselho Nacional de Justiça começou a fazer um debate sobre os paradigmas da gestão por resultados. Né? E começa a entrar ali a necessidade, né, de maior celeridade, de trabalhar também com técnicas de modernização de gestão, talvez um pouco maior de transparência. Né? No legislativo, o debate ainda de gestão ele é muito pequeno, né, mas tem um espaço enorme para crescer. Né? Está parecendo que em alguns legislativos o debate da gestão se personifica num presidente que resolveu revolucionar e no seguinte que resolveu desfazer. Exatamente. O que pode acontecer, não estou dizendo que sempre acontece. E claro, como você que é um especialista na área sabe, o time é menor, que é o tempo exatamente da mesa diretora, né? Às vezes de 2 ou de 1 ano, aquilo facilmente é feito, mas também é desfeito e acaba não tendo uma continuidade. Tanto é que tem alguns especialistas da área que propõem, de fato, um plano diretor para o legislativo que traga as grandes questões de gestão e que possam continuar independente de quem seja a mesa diretora. Mas é muito difícil construir isso politicamente do dia para a noite. Mas como pensar o legislativo mais a médio e longo prazo, não como casa política, mas também a partir da gestão organizacional. Com relação à sua segunda questão, dos salários no setor público, um primeiro fenômeno que nós precisamos identificar é o corporativismo. Né? O corporativismo está presente, né? Ele está aberto a críticas, né? E é um fenômeno histórico. Né? Então, óbvio, as carreiras vão se organizar, vão pressionar como grupos de interesse, vão buscar maiores salários, né? Mas nós precisamos entender também que o setor público precisa ter um equilíbrio econômico e financeiro,
né? E que também existe uma série de benefícios, né, que nós podemos dizer que são benefícios não monetários, que muitas vezes as pessoas não consideram. A própria questão da estabilidade, né, quando comparado com a iniciativa privada, uma certa flexibilidade do trabalho em relação a outros aspectos, né? Isso é importante a gente considerar. As pessoas não podem tentar compreender o setor público como um ambiente onde elas vão entrar para enriquecer, né? O setor público, as regras estão dadas do ponto de vista salarial. E o mais importante é que você tenha salários competitivos com o mercado. Até para você... Mas obtidos de maneira planejada. Planejada. Competitivos com o mercado e obtidos de maneira planejada. Para você ter tanto um processo de atração como também de retenção. E dentro deste debate, também valorizar a questão do ethos público, né? O ambiente de trabalho no setor público requer pessoas vocacionadas, né? Não pode ser simplesmente apenas uma perspectiva individual, uma questão de oportunidade para a pessoa se colocar, né? Ali ela está dentro de um ambiente que tem uma perspectiva distinta. Então nós temos que, de fato, olhar para essa questão salarial de uma forma mais ampla. Muito bem. Gente, seres humanos, recursos humanos, profissionais que dedicam suas vidas para o setor público com o objetivo de cumprir todas as tarefas dessa nossa longa jornada de entrevistas, conversas e, dentro de uma universidade, aulas. Um Brasil entrevistou o professor Fernando Coelho. Obrigado, professor. Eu que agradeço.